Muito obrigado, Patrícia. Obrigado, Dilza. A palestra de hoje com a nossa trabalhadora da casa, Kátia Marcela, que vai nos conduzir ao encontro com a verdade. Estejamos preparados. Kátia. Boa noite, queridos irmãos. Realmente é um encontro e temos que estar preparados. Que Jesus, nosso modelo e guia, seja conosco nestes momentos de reflexão que vamos ter essa noite. No Livro dos Espíritos, na parte da lei natural, nós vamos encontrar a questão 628, que Allan Kardec vai questionar os espíritos da codificação. Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? É uma indagação peculiar do codificador, porque ele questiona os espíritos da codificação por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente. Por quê? E os espíritos vão esclarecer que importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. E essa analogia trazida pelos espíritos, que importa que cada coisa venha a seu tempo, que a verdade é como a luz, imaginemos nós, quando estamos num ambiente em penumbra, e nós saímos desse ambiente de penumbra e encontramos o dia. Como fica a nossa visão? Fica turva. Realmente é difícil identificar as coisas, porque nós precisamos ir acostumando com essa claridade novamente, para termos novamente a nossa visão completa. Então, a verdade, ela vem pouco a pouco. E eles continuam. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Então, os espíritos da codificação estão atestando que ali Deus estava permitindo que a humanidade recebesse comunicações completas e instrutivas que nunca havia sido dada antes. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério para os que, aos seus olhos, eram tidos por profanos. Então, os espíritos da codificação voltam no tempo para esclarecer que, na antiguidade, havia sim indivíduos possuidores de uma ciência sagrada, de qual faziam mistério. E que muitos achavam que esses que tinham esses possuidores eram tidos por profanos. E eles continuam. Pelo que conheceis das leis que regem estes fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas. Então, lá na antiguidade, esses indivíduos da ciência sagrada, que tinham já contato com algumas verdades, eram algumas verdades esparsas. O que é esparsa?
uma aqui, outra ali, não era uma completa verdade. Dentro de um conjunto equívoco e, na maioria dos casos, emblemático. E eles ainda continuam. Entretanto, para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível. E isso é um ponto importante para todos nós. Que para o estudioso, aquele que estuda afincamente, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, porque todas têm o seu valor. Pois em tudo há germes de grandes verdades. Então, todas as religiões têm germes de verdades, que se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis, se vos apresentam. Graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas que até agora se vos afiguraram sem razão alguma, e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. Está hoje irrecusavelmente demonstrada. Não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. São muito ricos e podem contribuir grandemente para as vossas instruções. Então, o que os Espíritos da Codificação estão nos dizendo? Que nós não podemos desprezar nada, nenhuma religião, nenhum conhecimento, pois cada qual tem o seu pedaço de verdade necessário. E que hoje o Espiritismo nos dá, Deus nos dá, a partir do Espiritismo, comunicações completas e instrutivas, que jamais foram dadas. No livro Vinho de Luz, no capítulo 175, A Verdade, temos como prefácio João 14:6, a fala do Cristo. Eu sou o caminho e a verdade. O benfeitor Emmanuel vem refletir sobre essa frase, iniciando assim: por enquanto, ninguém se atreverá, em boa lógica, a exibir na Terra a verdade pura ante a visão das forças coletivas. Emmanuel está dizendo que nós não vamos pegar a verdade pura e exibir às forças coletivas. Por quê? Ele continua. A profunda diversidade das mentes. Nós somos iguais? Não somos. Com a heterogeneidade de caracteres, cada um de nós temos um mundo que habitamos. E temperamentos, aspirações e propósitos impede a exposição da realidade plena ao espírito das massas comuns. Não somos iguais. Cada um de nós é um mundo. Somos individualidades. Temos temperamentos, caracteres. Como vamos expor uma verdade que dê para todos? Cada escola religiosa, em razão disso, mantém no mundo cursos diferentes da revelação gradativa. Então, Emmanuel vem dizer que cada religião, cada escola religiosa, traz no mundo cursos diferentes da revelação gradativa. Por que gradativa? Vamos colocar assim, que determinada religião
o pote da verdade é oval. Para outra religião, o pote da verdade é quadrado. Para outra, é triangular. E assim, cada religião vai abarcar a verdade que consegue suportar. E ele continua: a claridade imaculada não seria, no presente estágio da evolução humana, assimilável por todos de imediato. Então, Emmanuel remete à resposta 628 do Livro dos Espíritos. Então, ele diz que a claridade imaculada, que a luz, ela é livre de qualquer contaminação. Um ambiente onde tem luz, ele não está contaminado. Então, a claridade imaculada não seria, no presente estágio da evolução humana, assimilável, então, dada por todos de imediato. Por isso que cada religião vai ter o seu pote de verdade. Há que esperar pelas passagens das horas. Nos círculos do tempo, a semente, com o esforço do homem, provê o celeiro. E o carvão, com o auxílio da natureza, se converte em diamante. Eu não tenho a informação de quanto tempo um carvão demora para tornar-se diamante, mas eu acredito que é muito tempo. E quando ele diz que a semente, com o esforço do homem, provê o celeiro, nós aprendemos, estudamos, debatemos na quarta e na quinta-feira sobre o esforço, sobre a necessidade dos nossos esforços. E ele continua: por isto, vemos verdades estagnadas nas igrejas dogmáticas, verdades provisórias nas ciências, verdades progressivas na filosofia, verdades convenientes nas lides políticas e verdades discutíveis em torno dos ângulos da vida civilizada. Semelhante imperativo, porém, para a mentalidade cristã, apenas vigora quanto às massas. Diante de cada discípulo, no reino individual, Jesus é a verdade sublime e reveladora. E todo aquele que lhe descobre a luz bendita, absorve os raios celestes transformadores e começa a observar a experiência sobre outros prismas, elege mais altos padrões de luta, descortina metas santificantes, identifica-se com horizontes mais largos. Então, Emmanuel aqui ele começa a concluir que quando nós, o discípulo, pelo esforço que fazemos, conseguimos no nosso reino individual chegarmos à verdade que é Jesus, pois ele mesmo disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando a gente consegue chegar nessa verdade, nós vamos absorver os raios celestes transformadores e vamos começar a olhar as experiências por outro prisma. Vamos eleger padrões de luta muito mais alto, descortinar metas santificantes, e assim os nossos horizontes vão ser muito mais largos. Não vai ser aquele horizonte estreito, dolorido, vai ser horizontes largos. O reino do próprio coração passa a gravitar ao redor do novo centro vital, glorioso e eterno. E à medida que se vai desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensivamente na órbita da verdade, que é a pura luz. A luz que na questão 628, os Espíritos vêm nos dizer que quando a gente se depara
a gente fica com a nossa visão turva. No Evangelho de João, no capítulo 18, no versículo 37 e 38, em que Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, no julgamento de Jesus, interrogou: logo tu és rei? Ao que o mestre respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou então Pilatos: que é a verdade? Imaginemos a cena. Uma noite, preso ali, recebendo todas as humilhações físicas e morais possíveis, xingamentos. E o Cristo está ali depois, na manhã seguinte, diante de Pôncio Pilatos, o governador, na qual pergunta: logo tu és rei? E Jesus responde: eu sou rei, e para isso nasci, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E Pilatos pergunta: que é a verdade? Primeira questão do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos da codificação: que é Deus? Não é quem é Deus, ou como é Deus, é que é Deus. Mas essa questão, esse questionamento de Pilatos, ele não obteve resposta. O silêncio de Jesus representa um ensinamento admirável para a posteridade. De que adiantaria falar o mestre de algo que não estava ao alcance da compreensão do governador romano, que representava naquele momento a ignorância de todos os que ainda não despertaram para o entendimento do superior, do transcendente? Seria pura perda de tempo e acréscimo de responsabilidade. Para o interlocutor, a abordagem de questão que estava acima é além da sua capacidade de percepção. Pilatos não ia conseguir dar conta dessa luz da resposta do Cristo. A sua visão ficaria turva e ele não entenderia. A verdade, em seu sentido absoluto, é eterna e imutável. Provém de Deus, o Criador de todas as coisas. E os habitantes, nós, deste mundo de expiações e de provas, estão longe de conhecê-la. Já em seu sentido relativo, ao alcance dos homens, sob muitos aspectos, sua percepção depende das condições individuais, nas quais influenciam a inteligência, o interesse, a vontade, além de fatores materiais. A busca da verdade acompanha o homem desde os tempos primitivos até os nossos dias e continuará no futuro. Na construção do conhecimento, através da ciência e da observação, e no aperfeiçoamento ético-moral do espírito. A verdade é sempre fundamental. Todas as criaturas humanas, no gozo pleno de seu equilíbrio, são buscadoras das realidades, sinônimas da própria verdade. Não há quem não se tenha inquirido de alguma forma com essas indagações. Quem sou eu? De onde venho? Para onde vou? Aos que têm encontrado respostas satisfatórias e são relativamente felizes ao depararem com a realidade da imortalidade do espírito. Outros
obtiveram respostas parciais e incompletas para o grande enigma e continuam a jornada em busca da verdade, da realidade. Uma terceira parcela da humanidade ainda permanece no estágio inicial da busca da verdade e precisa caminhar muito para encontrar as respostas corretas. Se buscarmos, através das idades e das civilizações conhecidas, o roteiro do progresso, vamos perceber que os povos de todos os quadrantes, as raças humanas, espalhadas pelas múltiplas nacionalidades, todo o gênero humano ao lado de seu esforço para progredir, recebem o auxílio, o alento da divina providência. O estudo das religiões mais antigas e as pesquisas dos sistemas filosóficos e morais demonstram que os povos, raças, nações, tribos, agrupamentos humanos tiveram seus missionários, seus guias, seus pensadores e profetas, espíritos mais adiantados, mais esclarecidos, que vieram em missão para auxiliar o progresso espiritual de determinada parcela do gênero humano. Então, o auxílio da espiritualidade não significa a revelação de toda a verdade, mas sim o amparo de ensinamentos apropriados às necessidades de cada época e de cada povo. Então, cada nação, cada povo, no seu momento correto, ali chegou alguém aonde desvendou e trouxe algumas verdades. E para se chegar a essa conclusão, basta os ensinamentos de missionários e pensadores como Lao Tse, Forri, Confúcio, na China milenar, Rama, Krishna, Buda, na Índia, Amenhotep IV, no Egito Antigo, Zaratustra, na Antiga Pérsia, Hermes Trismegisto, Pitágoras, Sócrates, Platão, na Grécia Antiga, os profetas bíblicos, Samuel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Miqueias, Naum, Zacarias e Malaquias, entre os hebreus, Maomé no mundo árabe. Então, cada um ao seu tempo, conforme ali o seu avanço, recebeu um missionário, onde trouxe algumas verdades, esparsas, mas algumas verdades. À luz da doutrina espírita, podemos compreender hoje que todos esses missionários, além de outros, procuraram elevar os conhecimentos e os sentimentos dos seres humanos de muitas gerações, dentro de um ritmo superior àquele em que se encontravam. O mesmo ocorreu com as revelações representadas por Moisés, o Cristo e o Espiritismo. E aqui nós temos as 3 revelações. Este último, como o Consolador prometido por Jesus, trazendo novos esclarecimentos e conhecimentos em consonância com o progresso alcançado nos tempos atuais. A humanidade, neste momento, através de seus guias tutelares, cabe a tarefa de ir separando a verdade pura do erro, do joio, do trigo. Este é o momento. A providência divina jamais deixou suas criaturas ao desamparo. As revelações, à medida que os homens se colocam em situação de recebê-las, são trazidas pelos missionários em todas as épocas. E o próprio Cristo confirma essa regra superior. Anunciada pelos profetas, sua vinda com grande antecedência, o mestre e governador deste orbe representa a verdade, retificadora de entendimentos anteriores, mas não toda a verdade,
como ele próprio declarou. Trouxe aos homens o que estes estavam em condições de receber. Mas o próprio Cristo prometeu enviar outro Consolador para complementar e aclarar muitos de seus ensinos. É o que nós temos hoje com o Espiritismo. E o Consolador já está no mundo, com o Espírito de verdade, cumprindo a promessa do Cristo para complementar e aclarar muito de seus ensinamentos e para retificar tradições, dogmas, preconceitos e todos os erros resultantes do espírito de dominação e das interpretações inexatas da grande mensagem cristã. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar que no cristianismo se encontra todas as verdades. É erro humano as interpretações equivocadas. O Espiritismo, o Consolador, é o advento da verdade cristã, autêntica, que através de muitos séculos foi desvirtuada pelos múltiplos interesses humanos. E os espíritos da codificação, nas questões 627 e 628 que iniciamos, vão nos dizer os motivos pelos quais se fez necessária a vinda do Consolador. Na 627, nós vamos encontrar Kardec perguntando: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Se Jesus, governador do orbe, trouxe todas as verdades, as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino dos espíritos? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Kardec pergunta. Tem alguma coisa a mais que a gente não sabe? E eles vão responder: Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister, agora que a verdade se torne inteligível. A verdade precisa chegar a cada um de nós. Para todo mundo, muito necessário que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que compreendem e ainda menos os que as praticam. A nossa missão, eles continuam, consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos, desmascarando os hipócritas e os que vestem a capa da virtude e da religião a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos espíritos tem que ser claro, sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade que ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Olha que importante essa mensagem trazida pelos espíritos da codificação. A necessidade de que ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor das suas paixões, tirar proveito sobre as leis de Deus, e nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. E lá na 628, que iniciamos nossa fala, por que não foi a verdade sempre posta ao alcance de toda a gente? E nós já começamos a falar sobre a
que a verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela. Pouco a pouco, ao contrário, fica deslumbrado. Torna-se claro, pelos ensinos dos Espíritos Reveladores, que a verdade guarda relatividade com as épocas em que são enunciadas. A época do Cristo, aquelas verdades. Hoje, ao nosso tempo, essas verdades. É a mesma verdade, só que ali conseguia abarcar aquela verdade. E hoje a gente já consegue abarcar um pouco mais da verdade. Por quê? Porque a humanidade progrediu. Nós progredimos. Nós conseguimos hoje olhar para a verdade e já não ficar tão deslumbrado. Já conseguimos enxergar um pouco mais a verdade. Que lá, na época do Cristo, era algo que nós não conseguimos ainda darmos conta de olhar na senda. Então, só se desenvolve na percepção humana quando o homem está apto de compreendê-la. Assim, quanto mais se eleva o espírito, quanto mais nós nos elevamos, mais apto se apresenta para os conhecimentos corretos de ordem intelectual e moral. Tem a ver com o nosso estudo de quarta e quinta? Como recurso poderoso e eficaz na retificação dos erros e enganos, a verdade só deve ser utilizada de conformidade com a condição espiritual e de receptividade de cada um, sob pena de não ser nem compreendida e nem aceita. Conhecer a verdade é, pois, de certo modo, perceber o sentido da própria vida do ser que se expande e se aperfeiçoa. Pelas leis naturais, Deus concede às criaturas os meios e as formas para que cada um conquiste a sua libertação. Pois Jesus afirmou, referindo-se ao futuro de cada ser, o que Jesus afirmou lá em João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que vamos nos libertar? Não precisou o mestre, à ocasião deste conhecimento, já que essa luz superior é conquista de cada um, de acordo com o seu esforço e merecimento. Esse conhecimento não atende ao que queremos, nem ao que nos é simpático em certo momento. Por exemplo, a minha verdade hoje é uma. A minha verdade é a que me atende. Não é assim. É uma realidade viva, invariável, independente da simpatia ou antipatia por determinada ideia ou apreciação. Por isso, a verdade pode parecer estranha a quem a rejeita e a combate, mesmo diante de questões simples e claras, preferindo-se a mentira com suas vantagens provisórias. Sendo a verdade imutável, eterna, indestrutível, ela está encravada no amor, na justiça e na solidariedade, compreendendo todas as leis divinas das quais faz parte. Então, o homem não se conhece toda a verdade em sua vida, por isso está sujeito a erros e desvio no curso da sua jornada. Ao afirmar Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele procurou evidenciar aos homens, através de seus ensinamentos, de que forma encontrarão o caminho correto para alcançar a verdadeira vida, trazendo que ele é o caminho,
Sua autoridade resulta de seus conhecimentos superiores, do rumo que ele deu à sua trajetória como filho de Deus e sem paralelo neste mundo como seu governador. Então nós vamos olhar que a luz divina da verdade não é edificada somente com as informações e influências alheias. E cabe a cada um de nós edificá-la em si mesmo, utilizando o auxílio que vem dos seus semelhantes, mas sob a responsabilidade da própria consciência. Essa construção interior, essa certeza de que foi encontrado o rumo certo do conhecimento da verdade, é por vezes trabalhosa, demorada e demandando muitas experiências e sofrimentos. Cada individualidade ou grupo de indivíduos que retém maiores parcelas de verdade estão habilitados a distribuí-las, mas não devem esquecer a capacidade de compreensão de quem as recebe. Nós não começamos a falar que cada religião recebeu a sua verdade e aguardou ali, cada uma no seu pote, da sua maneira? Então, esses indivíduos ou grupos que têm a verdade e distribuí-las, não pode se esquecer jamais a capacidade de compreensão de quem as recebe. Não violentar consciências. Estamos falando sobre doutrina espírita. Se adentra aqui, ou num grupo de estudo onde nós estamos todos inseridos, e alguém traz a sua verdade, até onde ela abarca, não devemos violentar a sua consciência. Temos que respeitar. Não dizer que é verdade, mas respeitar. Então, nesse caso, os espíritas e as casas espíritas, os quais precisam atentar para a realidade de que muitas criaturas, por sua formação religiosa, ou por sua descrença ou indiferença, não estão em condição de receber determinados ensinamentos da doutrina espírita. O encontro com a verdade, objetivo visado pela lei do progresso na busca da perfeição, permitirá ao homem orientar-se com segurança na solução dos grandes problemas da vida do espírito, em todos os planos da vida. E essa questão da busca pelo conhecimento e o aperfeiçoamento moral, que leva ao gozo pleno de seu equilíbrio, é análoga ao conceito de que a verdade é o caminho para a libertação, como o Cristo nos diz. A busca pela verdade, na construção do conhecimento e no aprimoramento ético-moral do ser humano, pode ser comparada à máxima: conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Nessa analogia, a liberdade simboliza o gozo pleno de seu equilíbrio e o aperfeiçoamento moral, ético-moral do espírito, que se alcança através do encontro com a verdade. Em se tratando de fato, todos os fatos têm 3 versões. Trazemos aqui um provérbio chinês, onde diz que a verdade tem a sua, a minha e a verdadeira. E esse provérbio chinês nos lembra a complexidade da verdade e da percepção. É uma reflexão como cada um de nós vê o mundo através de lentes únicas. E como a verdade muitas vezes reside em algum lugar entre essas perspectivas. É como se cada um de nós olhasse o mundo através de par de óculos com lentes coloridas e personalizadas. Então, alguns vão ver o mundo com lentes coloridas. Então, representam suas experiências pessoais, crenças, valores, emoções.
todos os fatos do mundo real são filtrados através dessa lente, únicas, antes de chegarem à sua percepção. O mundo real é a verdade, mas se a minha lente é colorida, eu vou acreditar que o mundo é daquela forma que eu estou vendo. Se a minha lente é fria, é uma lente azul, fria, gelada, o mundo real pode ser totalmente colorido, mas eu vou ter a percepção de que o mundo real é como eu estou vendo. Então, cada um de nós vai conseguir perceber a verdade conforme com o seu progresso e seu avanço moral. Também um exemplo para pensarmos sobre essa questão da verdade é duas pessoas sentadas em uma sala com o número 9 ou 6. Uma vai ver o 6, a outra que está em frente vai ver o 9. E qual está certa? Vai depender de cada ângulo de quem está vendo. Então, nós necessitamos sermos mais compreensivos, não impor a nossa verdade e reconhecer que a nossa visão é limitada, buscando ouvir os outros para encontrar a verdade completa. Precisamos entender que a verdade é a versão mais abrangente que surge quando se busca entender a história de todos os lados, e o que é crucial, pois necessita de maturidade. Então, nós não podemos impor a nossa verdade, reconhecer que a nossa visão é limitada, sermos mais compreensivos e buscar ouvir todos os lados. E assim, à luz da doutrina espírita, a verdade universal com V maiúsculo é absoluta, pois pertence a Deus. E nós na Terra adquirimos progressivamente, através do estudo, a razão da moralização. Para encontrar a verdade completa, o Espiritismo sustenta-se em 3 pilares: ciência, filosofia e religião. E valoriza o conhecimento, o estudo contínuo. Estudo contínuo. Mas nós também aprendemos, junto com a doutrina espírita, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito Lázaro nos traz que quando o gênio desperta, ele muda no mesmo instante a sua trajetória toda. Não basta estarmos em fileiras de lides espíritas por anos a fio. Precisamos estar em constante movimento da nossa transformação moral. Pois vamos conhecendo a doutrina espírita que reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz na sua transformação moral. Queridos amigos, indo para o nosso encerramento, trazemos aqui Jesus no Lar, capítulo 25, a visita da verdade. Temos o livro aqui para a venda na SEAC. Muitos dos nossos irmãos têm, já adquiriram, pois é com este livro que fazemos o nosso Evangelho no Lar. Certa feita, disse o mestre, que só a verdade fará livre o homem. E talvez, porque ele não pudesse aprender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa, perguntou-lhe Pedro no culto doméstico: Senhor, que é a verdade? Jesus fixou no rosto enigmática expressão e respondeu: só para lembrarmos que Néio Lúcio, o espírito que ditou esse livro, esteve presente durante esses evangelhos que acontecia à casa de Simão Pedro. A verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Então, Jesus estava dizendo que o homem
ainda está longe de suportar a luz da verdade. Reparando, porém, que o pescador continuava faminto de esclarecimentos novos, o amigo celeste meditou alguns minutos e falou: numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto, implorando o socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens. Não obstante, em sua cegueira, sentir-se o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava, o ar empestado sufocava-o, dizia ele em gritos comoventes. Pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Afirmava-se robusto, apto, aproveitável. Por que motivo era conservado ali naquele insulamento doloroso? Chorava e bradava, não ocultando aflições e exigências. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Abre aspas. Hoje em dia seria: por que eu, Deus? Por que comigo, Deus? Seria o questionamento deste. Fecha aspas. Notando nosso pai que aquele filho formulava súplicas incessantes entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. A sublime virtude exortou a confiar no futuro e a persistir na oração. O infeliz consolou-se de algum modo, mas em breve tempo voltou a lamuriar. Queria fugir ao montoro, e como se lhe aumentassem as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança. A emissária afagou-lhe a fronte suarenta, falou-lhe da eternidade da vida, buscando secar-lhe o pranto desesperado. Para isso, rogou-lhe calma, resignação, fortaleza. O pobre pareceu melhorar, mas decorridas algumas horas, retomou a lamentação. Não podia respirar, clamava em desalento. Condoído, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. A nova mensageira acariciou, alimentou, endereçando-lhe palavras de carinho, qual se fora a abnegada mãe. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando, revoltado, o pai compassivo enviou-lhe a verdade. Quando a portadora de esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunado, então, viu-se tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas postulentas da cabeça aos pés. E agora, percebia espantado que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. O pobre tremeu, cambaleante, e notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo, sem coragem de cogitar da própria cura, longe de encarar a visitadora frente a frente, para aprender a limpar-se, a purificar-se, e fugiu, espavorido, em busca de outra furna onde conseguisse esconder a própria miséria que só então reconhecia. O mestre fez longa pausa e terminou. Pedro, assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sente-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente, implorando a ajuda celestial. Enquanto, amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes. Todavia,
quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir apressados em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar a ilusão. O encontro com a verdade, objetivo visado pela lei do progresso, na busca da perfeição, permitirá ao homem orientar-se com segurança na solução dos grandes problemas da vida do espírito, em todos os planos da vida. Não é só o material, é no mundo espiritual também. Conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Gratidão, queridos amigos, gratidão pelos ouvidos caridosos. Vamos continuar em prece e vamos aos passos.